felizes, meus alunos queridos. Eu vim aqui hoje falar um pouco sobre a Goetia. A Goetia salomônica. A Goetia verdadeira. A Goetia onde você pode conseguir muitas coisas. O que é que você precisa? Eu vou citar tudo que você precisa para o ritual de Goetia. Você precisará, primeiramente, de um círculo mágico. Mas você não tem dinheiro para comprar um círculo mágico. Não precisa de dinheiro, você tem que ter uma impressora ou alguém que tem impressora e tinta e muitas folhas de papel. A seguir, você pode fazer o seu círculo mágico numa toalha de mesa, de plástico, redonda, que vem pronta. Depois você faz um quebra-cabeças. Existe um programa na internet que ele consegue transformar tudo. Ele consegue colocar na imagem do tamanho que você quiser. A seguir, para consagrar o círculo mágico, você precisa de uma única coisa. Você precisa de caneta nas cores do círculo que você optou. Você vai precisar pintar letra por letra do círculo para consagrá-lo. A seguir, colocará suas duas mãos sobre o círculo e ele estará consagrado. Você precisará de uma baqueta. O que é uma baqueta? É uma tal de varinha mágica, como chamam, vulgarmente. E você vai encontrar onde? No quintal de sua casa, numa árvore, num bosque, num jardim, num lugar que você possa ir e cortar um galho num corte só, entende? Você cortará um galho de uma planta e conseguirá ter sua varinha mágica. A consagração da mesma será feita com o poder das suas mãos e da sua energia na varinha mágica. Isso. A seguir, o que é que você vai precisar mais? Para o ritual de Goécia, você vai precisar de saber qual bairro você vai utilizar. O que é que você quer? Dinheiro? Quer amor? Quer resolver um problema judicial? O que está escrito no livro de Salomão não é exatamente a verdade. Ou seja, aquilo é uma síntese. O que é uma síntese? Uma síntese é algo que você depois tem que analisar e tirar suas próprias conclusões. A seguir, você tendo escolhido esse daimon, você vai conseguir, você vai pesquisar tudo sobre ele. A direção que deve invocá-lo, porque isso é muito importante. Se o daimon deve ser invocado a oeste, norte, sul ou leste. Isso é fundamental. A seguir, você vai descobrir também os incensos preferidos do daimon, a cor da vela. Se você não tiver a cor da vela, você pode acender uma vela branca. Se você não tiver os incensos, azar o seu, mas é muito importante os incensos. Mas você pode acender a vela branca. O que é que você vai precisar mais para o ritual de Goécia? Você vai precisar de um manto preto, e de preferência sua cabeça tem que estar sem o capuz, como muitos dizem que tem que estar. Não,
Você tem que estar com a cabeça mostrando. Não precisa estar com a cabeça tapada. O que é que você precisará mais? Consagrar suas vestes. De que forma? Compra tinta de tecido na cor amarela de preferência. E suas vestes têm que ser pretas ou brancas, longas e que tapem seu corpo todo, que sejam novas e que nunca deverão ser usadas sem ser para os rituais de Goécia. Você irá escrever nos braços de suas vestes símbolos de Salomão. Quais? Pode escrever o nome Tetragrammaton, pode escrever o nome Sadai, pode escrever o nome Adonai, pode procurar na internet o selo dos anjos que vão te proteger no ritual, e etc. O que é que você vai precisar mais? Você vai precisar de caneta e papel, um livro, um caderno, uma coisa que você possa anotar as coisas que forem necessárias, caso seja o caso. Mas você precisa levar papel e caneta. O que é que você vai precisar mais? Vai precisar de velas brancas para pôr ao redor do seu círculo mágico. Dizem ser 9, mas podem ser 4, simbolizando os 4 pontos cardeais. A seguir, o que é que você vai precisar? Vai precisar fazer o triângulo onde o daimon vai ficar. E o triângulo precisa ser feito da maneira que você conseguir fazer. Da mesma maneira, talvez, que você fez o círculo mágico. A seguir, você, se quiser comprar porta-incensos, porta-velas, fiquem à vontade. É preciso também. O que você vai mais precisar para o ritual de Goécia? Se quiser usar um perfume especial, ele terá que ter cheiro de sândalo ou de madeiras, em especial o sândalo. Ele não pode ter cheiro de flores, pois esses espíritos são primitivos. Eles não conhecem esse cheiro. Você poderá também, se quiser, opcionar o perfume, certo? Também você precisará ter o Círculo de Salomão, ou o Disco de Salomão, o Anel de Salomão, o Medalhão de Salomão, em prata, não em ferro, ok? Precisará disso. Eles têm que ser consagrados. Como? Eu ensinarei em um próximo vídeo de consagrações de rituais mágicos. O que é que você mais precisará para o ritual de Goécia? Precisará ter as folhas impressas das invocações corretas em ordem, para não causar confusões. Você deve conjurar o espírito uma vez, chamá-lo após os rituais iniciais. Existem 3 conjurações e existe a chamada do rei para poder o espírito vir. Eu não recomendo que tu faça. Mas tenha em mão sempre a primeira e a segunda conjuração do espírito. O que é que você mais precisará? Precisará estar com a mente forte. Precisará estar atento, ligado a tudo e não ter medo. O medo será o seu pior inimigo e poderá te destruir e atrair espíritos para dentro do círculo, te causar um pânico enorme e você sair fugindo. E isso, sem ter terminado o ritual, fará com que você tenha problemas muito sérios. Você terá que ter também, é claro, o selo do daimon que você escolheu. Este selo
Não precisa necessariamente ser em prata, cobre, ouro, mercúrio ou estanho. Esse selo normalmente usa-se de várias coisas. Os magos mais experientes possuem selos nesses metais, mas quem está começando não tem dinheiro para comprar. Então, você pode usar um selo, fazer o seu próprio selo, usando a sua criatividade. Não precisa ser de ferro, mas pode usar um papel melhor, você pode usar uma impressão melhor, você pode depois a seguir uma caneta dar cor àquele selo, ou seja, você pode passar tinta pelo selo para dar mais força, porque você está fazendo um sacrifício, está fazendo algo com suas mãos para ele. O que você mais precisará para o ritual de Luécia? Precisará fazer banimentos. Os banimentos são feitos no início e no final, para que não reste nenhum tipo de vampiro ou espírito de baixa vibração no local. Agora que eu expliquei tudo, eu espero que vocês tenham entendido o que é preciso. Escreveram tudo, meus alunos. Até a próxima aula de Goiás.